Queridos, eu queria estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite, e o tema dessa mensagem é: temos uma missão, testemunhar. Você pode dizer para você mesmo que você tem uma missão, e essa missão é testemunhar. Testemunhar quem? Testemunhar a Cristo, testemunhar a Jesus Cristo. Nós temos ouvido nesses últimos dias sobre o tema desse ano, que é o testemunho de Cristo. E de alguma forma Deus tem impactado os nossos corações. Deus tem trazido um incômodo sobre as nossas vidas. E nós cremos que o Senhor ainda vai nos incomodar muito mais. Porque nós sabemos que nós estamos chegando no final dos tempos. E nós precisamos buscar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para que eles não se percam. Então, esse tema tem trazido um incômodo. Eu não sei para você, mas como o pastor falou domingo passado, alguns têm facilidade de falar e de anunciar e de pregar, que são evangelistas natos. Outros têm um pouco mais de dificuldade, mas nós precisamos buscar no Senhor ferramentas, buscar no Senhor a capacitação, buscar no Senhor a coragem, para que nós venhamos a cumprir essa missão que o Senhor entregou para nós. E dentro dessa palavra nós vamos ver algumas características, vamos ver algumas ferramentas, alguns princípios que nós podemos aplicar para que nós venhamos cumprir essa missão. Essa missão, ela não é específica de um ou dois, ela é para todos aqueles que um dia conheceram ao Senhor. Nós podemos classificar a nossa vida como cristão em 5 passos. Primeiro, nós aceitamos a Jesus, nós conhecemos a Jesus, nós somos resgatados do pecado e o Senhor nos traz para Ele. Segundo, nós precisamos buscar relacionamento, precisamos buscar intimidade com o Senhor. Terceiro, nós precisamos ser inseridos em comunidade, na igreja, na célula, aonde o Senhor nos colocar, nós precisamos estar inseridos. Quarto, nós somos capacitados. Nós vamos buscar o conhecimento da palavra do Senhor. E quinto, nós somos enviados para servir. Esse é o processo que nós, como cristãos, precisamos ter. Alguns podem estar no primeiro passo, estão sendo salvos. Outros podem estar buscando conhecer mais ao Senhor e ter relacionamento com Ele. Outros podem estar sendo inseridos nas células e na comunidade. Outros podem estar sendo treinados. Mas tem muitos de nós que já estamos servindo, já estamos sendo enviados para cumprir essa missão. Então eu queria que você se encaixasse em algum desses 5 passos, mas que você buscasse o 5º passo, que é servir ao Senhor, que é testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Esse é o propósito de estarmos nessa terra. Se não fosse para testemunhar o Senhor, não tem por que nós estarmos aqui. Então, por isso que Deus nos colocou. Então, queridos, a primeira parte, né, eu vou dividir em 5 partes dessa mensagem. E a primeira, né, fala que a nossa vida, ela é uma mensagem. E eu queria estar lendo 2 Coríntios 2:17. É uma versão diferente, eu não sei se você já leu essa versão, mas ela traz, né, algo que impacta as nossas vidas. Diz assim: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Aqui Paulo estava em Corinto e ele falava para as pessoas sobre a importância de seguir
a Jesus e de ser sincero diante da presença do Senhor. Sinceridade, queridos, é a chave para uma pregação eficaz da palavra de Deus. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o mais profundo da nossa vida. Então nós não vamos conseguir enganar a Deus. Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos um mensageiro da palavra de Deus. Você já entregou a tua vida para o Senhor? O Senhor já tem o controle da tua vida? Se não tem, entregue a tua vida ao Senhor. E se você já tem, saiba que você é um mensageiro de Deus e você precisa entrar nessa missão. Você precisa estar no exército do Senhor. Porque nós temos a nossa vida, nós temos uma palavra, nós temos um testemunho, nós temos uma mensagem de salvação. Então nós precisamos nos colocarmos diante do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Todos nós somos enviados para compartilhar a nossa mensagem de vida. Eu e você fomos transformados. Deus já operou nas nossas vidas, Deus já mudou algo sobre nós e nas nossas vidas. Então nós temos uma mensagem para poder testemunhar. E dentro do primeiro item, que é nossa vida é uma mensagem, eu queria destacar algumas ferramentas. A nossa vida, queridos, ela é um testemunho. Eu e você testemunhamos a presença do Senhor. Nós temos que testemunhar por aquilo que Deus tem feito. E eu creio que Deus tem feito grandes coisas na minha e na tua vida. E nós precisamos abrir as nossas bocas e nós precisamos testemunhar de como Deus nos transformou, como Deus tem mudado a história das nossas vidas. Nós precisamos falar. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como testemunhas, somos chamados para anunciar o testemunho de como Cristo transformou as nossas vidas. Deus tem feito algo na tua vida, Deus tem mudado a tua vida, Deus tem transformado a tua vida, então você precisa abrir a tua boca e você precisa anunciar a palavra do Senhor. Se Deus tem feito coisas grandes na tua vida, ser testemunha de Cristo significa ter um testemunho pessoal. Nós temos um testemunho pessoal, estamos aqui nessa noite porque Cristo nos resgatou. Então é um testemunho, nós precisamos testemunhar. Precisamos ser corajosos, precisamos testemunhar a verdade, porque infelizmente muitos não têm falado a verdade, e muitos estão se perdendo, muitos estão achando que o Evangelho é somente um Evangelho de conquista, de riquezas, de ter as coisas. Não, o Evangelho é um Evangelho de sofrimento. Nós vamos sofrer pela presença do Senhor. Nós vamos sofrer pelo nome do Senhor. Mas nós temos uma certeza que esse sofrimento vai valer a pena. Nós não vamos ficar apenas no sofrimento, vai valer a pena. Nós estamos por aqui de passagem. O nosso lar não é essa terra, o nosso lar é o céu. Amém? Queridos, e quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos Pedro e João, né? Eles entenderam muito bem essa palavra de anunciar a Jesus. E Atos 4:20 diz assim, né? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvidos. Pedro e João estavam presos, estavam diante das autoridades sendo interrogados. Mas eles não deixaram de falar aquilo que eles tinham visto e aquilo que eles estavam ouvindo
a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. Nós temos uma segunda ferramenta que é lições que aprendemos. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom que eu tive passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes, queridos, quando nós passamos por momentos difíceis, a nossa tendência é se revoltar contra Deus e questionar a Deus. Mas se nós tivermos a mesma atitude que o salmista teve, uma atitude de submissão, uma atitude de reconhecer a bondade do Senhor, esse sofrimento vai fazer com que nós venhamos a crescer espiritualmente diante da presença do Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos. E sabemos que quando nós estamos na prova, Deus está conosco. Quando nós estamos na dificuldade, Deus está conosco. Por isso que nós precisamos aprender com as dificuldades. Essas dificuldades, ela vai nos fazer crescer, vai nos elevar a um nível mais cima, vai aumentar a nossa fé, vai fazer com que nós venhamos ser mais íntimos do Senhor. Por quê? Porque nós vamos buscar mais a presença do Senhor. Então essas lições de vidas, elas precisam impactar outras vidas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme que está passando no cinema agora, né? Fé para o Impossível, da pastora Renée Murdock. Queridos, o testemunho dessa mulher está sendo anunciado além do Brasil. Quando ela sofreu o acidente, foi feita uma corrente de oração para o mundo inteiro. Muitas pessoas oraram. E nós sabemos qual foi o milagre que Deus agiu sobre a vida dela. E a vida dela é um testemunho. E agora se transformou num filme. Eu ouvi uma frase essa semana que mexeu muito comigo. Dentro desse tema, né, que nós precisamos ter essas lições e as dificuldades que nós vamos passar. Essa frase dizia assim: tem pessoas que vai conhecer Jesus através das batalhas que você lutou. Não esconda as cicatrizes dessa batalha. O teu testemunho de vida vai impactar muitas vidas. Aquilo que Deus tem feito na tua vida, as dificuldades que você tem passado, não é para ficar escondido. Quando a vitória chegar na tua mão, testemunho, fale para as pessoas que Deus mudou a história da tua vida. E eu creio que muitas pessoas serão impactadas pela história e pelo testemunho desse filme. Bati o dedo aqui. Então, queridos, eu e você precisamos entender que nós não podemos ficar com os nossos lábios, com a nossa boca fechada. Nós precisamos testemunhar da presença do Senhor e daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas uma ferramenta sobre esse primeiro item, que é amar as pessoas. Uma passagem tão conhecida, né? João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem, ela resume a mensagem central do Evangelho. Deus ama o mundo e quer que todos tenham a vida eterna. Deus não quer que nenhum se perca. Ele não morreu naquela cruz em vão. Ele morreu para nos salvar. E nós precisamos testemunhar do amor de Cristo para com as pessoas. Elas precisam saber que Deus morreu pela vida delas. Que o sacrifício que Deus fez naquela cruz não foi em vão. E eu e você temos essa missão. Testemunhar do amor de Cristo. Nós temos essa responsabilidade, queridos.
E se nós não temos partilhado, se nós não temos falado, se nós não temos anunciado aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque nós fomos chamados para uma missão. Deus te chamou. Você não está aqui nessa noite à toa. Eu sei que nós ainda vamos ouvir muitas coisas daquilo que Deus vai fazer durante esse ano. Testemunhar a Cristo. Nós temos uma missão, que é alcançar uma única vida por pessoa da igreja. Então eu e você já temos uma missão, testemunhar. Vamos buscar as vidas que estão perdidas. Você só está aonde está por causa do Senhor e pela causa do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que você está hoje aqui é por causa do Senhor. Não é porque você decidiu que hoje queria estar na igreja, não. Deus já tinha um plano para que você estivesse aqui nessa noite. Então, queridos, como testemunho de vida, o que eu concluo dessa primeira parte? Nós temos um campo missionário que está ao nosso redor. Pode ser a tua família, pode ser o teu trabalho, pode ser na escola. Aonde Deus te colocou, ali é o teu campo missionário. Não perca mais nenhum segundo nesse campo missionário. Anuncie a palavra do Senhor. Para nós testemunharmos da sua transformação, para nós compartilharmos as lições que nós temos aprendido com o Senhor e para nós amarmos as pessoas. Nós vivemos num mundo onde o amor está se acabando, as pessoas não se importam mais, E às vezes a gente vê situações onde você tem um acidente, onde você tem qualquer coisa, às vezes a primeira reação da pessoa não é socorrer aquele que sofreu um acidente, mas é pegar um celular e começar a filmar. Está faltando compaixão, está faltando empatia, e nós não podemos, como cristão, deixar com que isso torne o nosso coração duro, que nós venhamos a nos esfriar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Amém, queridos? Segundo passo, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Como eu falei, depois de nós somos salvos, nós precisamos buscar a intimidade com o Senhor. João 15:15 diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Como amigos de Jesus, nós precisamos aumentar o nosso relacionamento com Ele. Precisamos ser íntimos para conhecer a sua vontade. Você pode dizer nessa noite que você é amigo de Deus e que você conhece quais são os planos e quais são a vontade de Deus para a sua vida? Se você não sabe, precisamos buscar mais a presença do Senhor. Precisamos ser mais íntimo dEle, para que Ele venha revelar a nós o que Ele tem. Intimidade em nosso relacionamento com Deus demanda um tempo de convivência. Nós só vamos ser íntimo do Senhor quando nós tivermos tempo de relacionamento com Ele. Quando nós começamos a namorar, ou começamos a ter uma amizade, nós não abrimos o nosso coração no primeiro encontro, ou no primeiro contato. Nós vamos abrindo o nosso coração conforme a gente vai pegando confiança, a gente vai se relacionando.
E Deus, Ele conhece o nosso coração. Então Deus já sabe tudo o que passa no nosso coração. Mas para nós sabermos o que passa no coração de Deus, nós precisamos buscar intimidade. Precisamos conhecer a Ele, precisamos ter relacionamento com Ele. E para isso, queridos, uma das ferramentas que nós precisamos usar é meditar na sua palavra. Salmo 119, 97 diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Esse versículo ele nos lembra da importância de amar e meditar na palavra de Deus, não apenas como um dever religioso, mas como uma expressão de amor e devoção a Deus. Ele nos desafia a buscar a Deus através da sua palavra e deixar que Ele transforme as nossas vidas. Nós seremos transformados pela palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e por isso nós precisamos meditar dia e noite, para que nós sabermos e para nós conhecermos, para que aquilo que o Senhor quer falar, quer fazer, quer transformar, quer mudar nas nossas vidas. Então, queridos, Deus, quando a gente olha para a história de Davi, né? Davi tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E por que ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor? Porque ele meditava na palavra do Senhor. Então Davi tinha um coração que agradava ao Senhor. Então que nós venhamos também, através da palavra do Senhor, através de nós meditarmos na palavra do Senhor, que nós possamos também ser íntimos do Senhor, que nós possamos conhecer quem realmente é o nosso Deus. Nós não podemos amar a Deus a não ser que o conheçamos. E não podemos conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Então nós precisamos, se nós vamos dizer que nós amamos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecer, nós precisamos conhecer a sua palavra. Mais uma ferramenta dentro desse segundo item, que é o nosso relacionamento com Deus, nós vamos falar de santidade. Nós precisamos, dentro da nossa caminhada cristã, buscar a santidade. 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que afirmar ter comunhão com Deus, mas vive em pecado, estão enganando a si mesmo e aos outros. Deus é santo e justo e Ele não tem comunhão com o pecado. Então, queridos, nós precisamos buscar a santidade ao Senhor. Isso faz parte da nossa vida como cristão. Nós não podemos agir como o mundo age. Nós não podemos praticar os pecados que o mundo pratica. Nós precisamos buscar em Deus a santidade, porque é ela que vai nos levar até Deus. Então que você possa buscar em Deus a santidade. Eu concluo essa segundo passo dizendo que Deus ele está à procura de homens e mulheres que possam ter intimidade com Ele, que o adore com sinceridade e em verdade, para que nós possamos decidir por meditar na sua palavra e que nós venhamos buscar a santidade na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Terceiro passo, nossa vida em comunidade. Aqui, queridos, muitos podem estar sendo inseridos nesse momento. Então, nós como líderes dessa casa, nós já como pessoas que já têm caminhado com o Senhor, nós temos uma grande responsabilidade, que é inserir essas pessoas e fazer com que elas permaneçam no caminho do Senhor. Romanos 12, versículo 4 e 5, diz assim:
Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e seus membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Quando a gente olha, secularmente, nós vemos algumas profissões que elas são mais valorizadas do que outras, tanto no sentido financeiro, quanto no sentido de reconhecimento, de status. Mas quando nós nos achegamos até a Cristo, nós somos iguais. Todos nós temos uma função. E essa função, ela é com um único propósito: fazer com que mais vidas se achegam e conheçam ao Senhor. Não, aqui não vai ter grau de importância, tem grau de responsabilidade, mas fazemos parte do mesmo corpo. E esse corpo não é um corpo físico, é Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, não se sinta menos nem mais. Saiba que você tem uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Você tem uma função, você tem uma missão dentro do corpo. E se você não fizer, esse corpo vai ficar faltando algo a ser feito. Por quê? Porque nós fomos chamados para servir. Nós somos chamados para ministrar. Não é ministrar aqui em cima, é anunciar a palavra do Senhor. Então, que você possa entender que você precisa fazer parte desse corpo. Você tem uma função que ela é só sua. Deus te deu dons individuais. Deus te capacitou para algo que só você pode fazer. O outro pode ter o mesmo dom, mas aquela função Deus entregou para você. Então que você possa se colocar diante da presença do Senhor e falar: Deus, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer. Isso vai fazer parte de uma atitude nossa. Para isso, querido, dentro de estarmos inseridos, numa comunidade, nós precisamos ser autênticos, precisamos ser sinceros. A nossa vida, as nossas atitudes precisa ser autêntico, precisa ser sincero. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: não, aquele testemunha realmente Jesus. Por quê? Porque ele é autêntico. Se ele tiver que falar, pode às vezes até doer, mas ele é verdadeiro. Ele fala, ele não esconde. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo, ele nos lembra da importância de andarmos na luz, ter comunhão com outros cristãos, sermos sinceros e confiar no sacrifício de Jesus para a purificação dos nossos pecados. Quando seguimos esses princípios, podemos crescer espiritualmente e ter uma vida plena com Deus. Quer ter uma vida plena com Deus? Seja autêntico. Queridos, Deus conhece o nosso coração. A gente não vai conseguir enganar Deus. Às vezes a gente engana os nossos pais, engana os nossos filhos, a nossa esposa, mas de Deus a gente não consegue esconder nada. Então nós precisamos ser autênticos, precisamos ser sinceros diante da presença de Deus. Nós sabemos que no mundo, essa palavra, ela já não tem mais o efeito que deveria ter. Então as pessoas, elas estão preferindo esconder os seus erros, os seus ferimentos, os seus fracassos, as suas falhas.
Mas com Deus é diferente. Quando nós entramos na luz, nosso pecado é revelado. As nossas falhas são reveladas. Mas não é para nos expor, para nos ridicularizar. Não. É para que nós venhamos ser autênticos, para que nós venhamos conhecer e praticar a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus diz que nós precisamos andar na luz. E se nós quisermos andar na luz, nós precisamos nos afastar do pecado. Para isso, querido, ser autêntico exige coragem. Não é fácil. Você, dependendo da situação, você se colocar e reconhecer o teu erro e a tua falha. Mas isso vai mostrar para nós humildade. Nós precisamos nos humilharmos diante da presença do Senhor. Se nós quisermos ser autênticos, nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor e reconhecer que nós nada somos, que nós nada podemos fazer se não for a presença dEle, se não for a palavra dEle, se não for a santificação dEle nas nossas vidas. Nós não podemos ser autênticos. Nós precisamos nos humilharmos e reconhecer que nós precisamos de cura. Precisamos nos expor diante da presença do Senhor. E aí nós vamos cada vez mais deixando com que Deus venha ministrar as nossas vidas, com que Deus venha trabalhar nos nossos corações e que nós possamos, de alguma maneira, que o Senhor sabe qual é, trabalhar em cada área das nossas vidas. Aquilo que precisa ser exposto, que precisa ser curado, que precisa ser trabalhado. Só eu e você sabemos. E Deus, Ele está disposto a trazer a luz, para trazer cura sobre essa área da tua vida. Mais uma ferramenta que nós precisamos ter: compaixão. Como eu falei, né? Hoje já não há mais o amor, e não há mais compaixão, e não mais empatia pelas pessoas, mas nós, que temos uma missão, nós não podemos deixar com que isso venha se afastar das nossas vidas. Colossenses 3, versículo 12 e 13 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem. Não é fácil perdoar, mas é uma atitude que nós precisamos ter de compaixão, porque Deus nos perdoou. Se estamos aqui hoje, é porque Deus nos perdoou, Deus nos purificou, Deus não lembra mais dos nossos pecados, e nós precisamos ter compaixão. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, são qualidades fundamentais para a vida cristã e para o testemunho do Evangelho no mundo. São essenciais para o nosso relacionamento com Deus e com os outros, e são a evidência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós temos essas características, nós estamos revelando, nós estamos evidenciando que o Espírito Santo, Ele age nas nossas vidas. Então, quem nós temos como maior exemplo de compaixão? Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Então nós precisamos nos espelhar, precisamos olhar para Jesus, porque Ele tinha todas essas características e Ele tem ainda conosco, porque Ele tem compaixão de nós, Ele tem nos amado, Ele tem nos resgatado, Ele tem nos livrado de tantas situações. Deus tem cuidado das nossas vidas. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de compaixão. E nós precisamos olhar para Deus e pedir para que Deus venha trazer essas características
que Ele tem para nós, porque aí sim nós vamos evidenciar o Espírito Santo agindo através das nossas vidas. Todos nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, como seus discípulos. Você entende isso, querido? Que todos nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos seus discípulos. Todos nós. Um dia que aceitou ao Senhor, se tornou um discípulo do Senhor. E isso vai exigir de nós que nós venhamos ser autênticos, que nós venhamos ser sinceros e que nós venhamos ter compaixão pelas pessoas. E aqui eu posso incluir dentro da nossa missão, compaixão pelos perdidos. É por essas vidas que nós precisamos ter compaixão. Olhar para as pessoas que estão se perdendo, para as pessoas que estão morrendo, para as pessoas que estão, como o Reginaldo falou no começo do culto, numa festa, que estão se acabando. Quantas histórias vão ser contadas através desse carnaval, quantos filhos que vão se nascer, e às vezes por rejeição de pai, rejeição de mãe, quantos abortos acontecerão. E nós precisamos olhar para essas vidas com compaixão. Se isso não arder em nós, se isso não nos incomodar, se isso não trazer algo que venha mexer conosco e sentir compaixão por essas vidas, nós precisamos perguntar para Deus: Deus, o que acontece comigo? Por que me falta compaixão? E com certeza, nós vamos escutar de Deus: é porque você não tem relacionamento comigo. É porque você não conhece a minha palavra, você não tem cumprido a missão que eu tenho entregue. Você tem um propósito de vida, todos nós aqui temos um propósito de vida. E muitas vezes nós estamos andando fora do propósito, estamos fora da vontade de Deus. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, não tem como Deus estar conosco. Não tem como, querido. Eu sempre brinco, com o pessoal que às vezes pega a estrada, e eu já acabei fazendo muito isso também. A estrada está ali a 110, aí você está a 130. E aí a gente brincava, o anjo ficou para trás, porque ele está respeitando o limite de velocidade da via. Então, se você quiser ter a companhia do anjo na tua viagem, tira o pé, vai a 110, porque ele não vai extrapolar o limite. E assim é a nossa vida com Deus. Se nós estivermos fora do caminho, fora do propósito do Senhor, Deus não vai estar conosco. E aí as coisas não dão certo, as coisas não se encaixam e você se pergunta: Deus me abandonou? Não, queridos, você está fora do propósito. É simples, é uma resposta muito simples. É você perguntar para Deus: Deus, estou dentro da tua vontade, dentro do teu propósito? E se você estiver fora, as coisas não vão andar bem. Elas podem ir bem por um determinado ponto, mas uma hora vai começar o declínio. Quarto ponto, queridos, nosso crescimento. 2 Pedro 3,18 diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Quando Pedro ele escreve a sua segunda carta para incentivar os cristãos a continuarem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, isso mostra que o crescimento é algo contínuo, não podemos parar. Todos os dias nós precisamos crescer no conhecimento diante do Senhor. O maná que nós recebemos hoje, amanhã, ele precisa ser renovado. O maná de hoje não serve para amanhã, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova
todos os dias. Então, todos os dias nós precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar crescer na presença do Senhor. Graça, querido, é o favor imerecido de Deus, ou seja, é a bondade divina que não depende do nosso merecimento. Isso é graça. Não depende de eu ou você merecer. Agora, o conhecimento é o entendimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus Cristo, qual foi a obra que Ele fez. Isso vai trazer para nós conhecimento e mudança de vida. Nós precisamos crescer e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós sabemos que nós, todos os dias, nas nossas vidas, nós vamos buscando santidade para que nós venhamos parecer com o Senhor. Porque nós sabemos que sem santidade, ninguém verá o Pai. Então isso faz parte da minha vida e da sua vida como cristão, buscarmos a santidade. E para isso, nós precisamos crescer em conhecimento. Porque quando nós começamos a conhecer quem realmente Jesus é, nós vamos nos afastando daquilo que nos tira da presença do Senhor. Nós vamos deixando com que aqueles pecadinhos de estimação, aquelas palavras que nós usamos durante o dia que desagradam o Espírito Santo, conforme nós formos conhecendo, sabendo quem é a presença e o poder que a presença do Senhor tem para nos transformar, nós vamos cada vez mais sendo íntimos e nos relacionarmos com o Senhor. Para isso, eu trago uma ferramenta para você. Coopere com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Uma vez quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. 2 Coríntios 3:18, uma passagem que todos conhecem. Diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Então nós precisamos, queridos, descobrir o nosso corpo, o nosso rosto. Nós precisamos parecer e buscar cada dia mais sermos parecidos com o Senhor. A transformação da imagem do Senhor em nós é um processo contínuo e gradual, que ocorre à medida que nos aproximamos de Deus e buscamos a sua presença, com a finalidade de nos tornarmos semelhante a Ele. E para isso, nós precisamos ter algumas atitudes. Abandonar a nossa antiga maneira de agir. Se o Espírito Santo está em nós, nós precisamos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Não vamos pensar mais como as pessoas que não conhecem ao Senhor. E nós precisamos assumir o caráter de Cristo. Nós precisamos transparecer a presença do Senhor através das nossas vidas. E para isso nós mudar o nosso caráter. Segunda ferramenta, nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Atos 20:32 diz assim: e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a prosseguir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Esse versículo, ele resume a confiança do apóstolo na capacidade da palavra de Deus de transformar e fortalecer os cristãos e de guiá-los para a herança eterna. Então, queridos, nós precisamos não somente conhecer,
mas nós precisamos permanecer na palavra do Senhor, para que nós venhamos cada dia mais nos fortalecermos como cristãos diante da presença e daquilo que nós estamos buscando. Qual é a nossa herança? É a vida eterna. Isso é o nosso alvo como cristão, é a vida eterna. Então nós devemos preencher a nossa vida com a palavra de Deus. Precisamos comer a palavra de Deus, precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. E nós precisamos também, queridos, suportar as provações. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui Paulo ele estava escrevendo para uma comunidade cristã que estava enfrentando muitas dificuldades e perseguições. Eles viviam em uma sociedade que não aceitava a sua fé e muitas vezes eram vistos como uma ameaça. Nós ainda, como Brasil, nós não estamos ainda nesse ponto. Mas pode ter certeza que um dia vai chegar. E vai ser testado as nossas vidas. E aí será que nós vamos conseguir suportar essas provações? Como é que nós vamos anunciar a palavra do Senhor sabendo que nós podemos ser presos? Podemos ser, às vezes, até mortos? Como é que nós vamos agir? Nós, acho que como brasileiro, como é tudo fácil, né? Para nós, eu acho que nós vamos ter um pouco de dificuldade para poder entender isso. Mas nós sabemos de que a presença do Senhor em nós vai nos fortalecer. É Deus que vai nos encorajar. É Deus que vai trazer sobre nós a certeza de que todas as coisas que acontecer conosco vai ser permissão dEle. Ninguém vai tocar nas nossas vidas se não for permissão do Senhor. Então, se nós tivermos que passar por provações, pode ter certeza que Deus está contigo. Deus está te acompanhando. Porque, queridos, Deus tem um propósito sobre cada adversidade. Nada acontece nas nossas vidas se não tiver um plano, se não tiver um propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não conseguimos compreender, mas pode ter certeza que cada provação que você está passando, ou que você já passou, ela trouxe uma edificação, ela te trouxe crescimento, ela te trouxe experiências que te fez chegar mais perto do Senhor. Nada acontece se não for permissão de Deus. E tenha certeza, queridos, Deus está trabalhando em nosso favor. Isso é uma promessa de Deus para nós. Deus, Ele não se esquece daqueles que têm buscado a sua presença, daqueles que têm pago um preço. Então pode ter certeza, Deus está trabalhando ao seu favor. Então a provação que você estiver passando, coloca diante de Deus. Deus, qual o propósito? Por que estou passando por isso? E pode ter certeza que essa provação, ela vai ser usada como testemunho para impactar vidas. Amém? Para concluir esse quarto item, nós precisamos entender que eu e você, nós somos uma obra em construção. Nós não estamos prontos. Nós estamos sendo construídos a cada dia. Cada dia que passa, nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus Cristo. Nós vamos nos tornando cada vez mais, buscando a santidade, buscando a perfeição, buscando entender quais são os propósitos que Deus tem para nós. Por isso, queridos, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. É Ele que vai nos direcionar. É Ele que, quando nós estivermos fora do caminho, Ele vai nos incomodar e falar, não vai por esse caminho, porque por aí vai dar mal. Então nós precisamos
da presença do Espírito Santo e nós precisamos permanecer na palavra e suportar as provações. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais semelhante a Ele nós vamos nos tornamos. Amém? E o quinto e último passo, querido, nossa vida de serviço. Como eu falei, nós vamos precisar servir, nós vamos ter que sair do nosso banco. Efésios 2:10 diz assim: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Fomos criados com um propósito divino, e esse propósito envolve fazer o bem aos outros. Ele nos encoraja a olhar além de nós mesmos e a buscar maneiras de servir aos outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Para nós, como cristãos, servir não é uma questão de atitude, é uma questão de identidade. Nossa identidade está em Cristo. Qual é o maior exemplo que nós temos de servo? Jesus. Então a nossa identidade está nele. Não é uma questão de atitude, eu decido, não. Nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque essa é a identidade dele. Ele veio para servir e não ser servido. Como nós encaramos isso? Muitas vezes nós queremos ser servidos e não servir. Às vezes a gente acha que pela posição e pelo status que nós temos, nós não podemos servir. Não, queridos, o maior exemplo de servo é Jesus. E ele tem que ser o nosso exemplo a seguir. Então, temos um exemplo a seguir. Marcos 10:45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele seria o sacrifício perfeito para redimir a humanidade. Mas apesar de tudo isso, Jesus não estava preocupado com a sua própria vida ou com a sua própria glória. Em vez disso, ele estava preocupado em servir aos outros. Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. Amém? Ele veio para servir. Agora imagine eu e você, olhando para o exemplo de Jesus e pensando, eu vou servir? Quem somos nós, como nós cantamos, né? Perante a presença do Senhor. Quem é Deus e quem somos nós? Nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele andou na contramão desse mundo. E nós também precisamos andar. A filosofia desse mundo é que as pessoas me sirvam. A de Jesus é, eu vou servir. E eu e você precisamos ter a mesma filosofia de Jesus. Nós precisamos servir. Temos que deixar de ser egoísta, deixar de agir que nós somos melhores. Não, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos servos e temos uma missão: servir as pessoas. Nós temos também uma missão. João 15:15 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Aqui Jesus, ao dizer aos discípulos, né, que eles foram escolhidos para darem frutos duradouros, Jesus estava se referindo à importância de seu testemunho e a obra na história da humanidade. Fruto que permaneça. Quem são esses frutos que permaneçam? Eu e você. Precisamos permanecer. Por quê? Porque nós estamos testemunhando da presença
e daquilo que Jesus veio fazer. É nós somos frutos que vão durar. Jesus sabia que os seus ensinamentos e milagres não seriam esquecidos com o passar do tempo, mas que continuariam a inspirar e transformar vidas ao longo dos séculos. Jesus passou por essa terra há mais de 2000 anos. E essa palavra e essa verdade, ela chegou até nós. Então Jesus sabia que os frutos, quando ele estava conversando com os discípulos, duraria por séculos e séculos. E ela chegou até nós. No reino de Deus você tem uma posição, um lugar, um propósito, um papel e uma missão a cumprir. Procure identificar, procure conhecer qual é o teu papel, qual é a tua missão no reino de Deus. Uma, nós estamos pregando, é testemunhar. Testemunhar da pessoa de Jesus Cristo e testemunhar daquilo que Ele tem feito na tua vida. Terceiro item, queridos, de servir. Nós seremos recompensados. Colossenses 3, 23 e 24, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Herança aqui está relacionado à vida eterna. Essa é a nossa recompensa pelo nosso trabalho. Essa recompensa não é algo que podemos conquistar pelos nossos próprios méritos, mas é um presente da graça de Deus para aqueles que o amam e o servem de todo o coração. Então eu e você precisa amar, precisa servir ao Senhor de todo o nosso coração. Por quê? Porque a nossa recompensa é a vida eterna. Esse é o presente que Deus tem separado para mim e para você. Então, queridos, que nós possamos servir, que nós possamos realmente nos colocarmos diante do Senhor e decidirmos fazer a vontade dEle. Não importa o que nós iremos perder, porque isso não vai ter relevância nenhuma perante a presença do Senhor, porque o que nós vamos ganhar com Cristo é muito mais, é muito maior. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que esse mundo pode oferecer. E eu concluo esse quinto passo dizendo: Deus nos criou, nos salvou, nos chamou e nos comissionou para vivermos para Ele, por Ele e por meio dEle. Você está aqui para viver por Ele, para Ele e por meio dEle. Se não estivermos vivendo por Ele, queridos, nossas vidas não têm sentido. Estamos perdendo o tempo. Lembre-se de que você foi feito para servir e precisamos seguir o exemplo de Jesus, pois nós temos uma missão e um dia seremos recompensados com a vida eterna. Quer presente? Quer recompensa melhor do que essa? Passar a eternidade com Cristo, passar a eternidade no céu. Não tem presente, não tem recompensa maior do que essa, queridos. Então que você, dentro da tua missão de vida, da tua missão de testemunhar, você saiba que todo sofrimento, tudo aquilo que você vier a passar, Deus vai te recompensar. Vai valer a pena. Pode ter certeza disso. Vai valer a pena todo o sacrifício. Tudo aquilo que nós enfrentarmos para testemunhar a Cristo, vai valer a pena. E eu concluo essa mensagem. Queria estar chamando o pessoal do louvor. Com um resumo dessa
dessa ministração. Na primeira parte nós falamos sobre nossa vida é uma mensagem. E eu resumo como dizendo: Deus nos salvou e precisamos testemunhar como Ele nos transformou. Você foi transformado? Então você precisa testemunhar como isso aconteceu na tua vida. Segundo, nosso relacionamento com Deus. Deus quer que tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. Deus deseja nos ver diante da sua presença. Deus deseja que nós dobremos os nossos joelhos, que nós nos colocamos diante da presença dEle, buscando intimidade e relacionamento com Ele. A nossa vida em comunidade. Deus quer que sejamos autênticos e que tenhamos um coração cheio de compaixão. Se você não tem, peça ao Senhor que Ele vai trazer. Isso é algo que nós como cristãos precisamos ter. Quarto, nosso crescimento. Deus quer que tenhamos um novo estilo de vida e sermos semelhante a Ele. Se você ainda não mudou o teu estilo de vida, infelizmente, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir se relacionar com o Senhor. E é isso que Deus pede para nós. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Porque mudando o nosso estilo de vida, nós vamos ser semelhante a Ele. Nós vamos parecer com Ele. E a nossa vida de serviço. Quinto, Deus quer que venhamos cumprir o propósito e a missão que Ele designou para nós. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você entende que você tem uma missão? Você entende isso? Nós temos uma missão, queridos. Primeiro, testemunhar como Deus transformou as nossas vidas. E nós também precisamos testemunhar da pessoa de Jesus Cristo. Porque é Ele e é por Ele que nós estamos aqui. E eu creio que Deus ainda vai falar muito aos nossos corações com essa temática que nós estamos, durante esse ano. Então eu quero que você se coloque de pé. Nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor com uma canção.